descoberta do meu propósito foi algo que aconteceu de uma forma não tão estruturada, né? Foi algo até que aconteceu meio por acaso. Eu estava fazendo minha organização, meu planejamento para o ano, e eu sentia a falta de responder o porquê, né? Por que eu estava fazendo todo aquele plano, por que eu tinha todos aqueles objetivos, e aí a partir daí eu comecei uma busca, né? Uma jornada do meu propósito. Não foi algo tão simples nem tão rápido como eu imaginava, e a ideia de hoje é falar um pouquinho dessa história, compartilhar um pouco contigo para ver se eu consigo, né, lhe ajudar ou lhe inspirar a fazer o mesmo, né? A responder qual é o seu propósito. Oi, tudo bem? Eu sou o Guga Ferreira. Então hoje a gente vai estar falando sobre propósito, contar um pouquinho da minha história, de como é que foi todo o meu processo de descoberta. Ele aconteceu de uma forma meio por acaso, quando eu estava no momento de planejamento, né? Eu estava fazendo um plano, né, para o ano. Só que aconteceu um fato inusitado, né? Eu tinha todo um Excel que tinha todo o meu planejamento, ano por ano, com todas as ações que eu tinha que realizar ao longo do ano. E aí, num dado momento, o meu notebook ele pifou, ele acabou não funcionava mais. Eu fui resgatar o backup, achei até o backup com o meu arquivo do plano, só que ele estava muito desatualizado, estava muito antigo. Eu comecei a refazer. E aí, quando eu estava refazendo, né, esse plano, colocando ali todos os objetivos, as ações, tudo que eu tinha que fazer ao longo daquele ano, eu senti falta de responder o porquê, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu tenho todas essas ações? Por que eu tenho esses objetivos? Por que eu estou querendo atingir isso tudo, né? E eu estava numa fase que eu já estava trabalhando propósito, mas muito mais relacionado com startups, com times. E aí eu disse, se eu faço isso para os times, se eu faço isso, né, dentro para as empresas, por que eu não posso fazer para mim também? Por que eu não posso fazer todas essas técnicas que a gente utiliza para empresas, para essa descoberta de propósito, eu não posso fazer isso comigo? Então, e aí começou toda uma jornada, né? Como é que eu ia chegar no meu propósito? Eu de cara achei que era algo mais fácil, mais simples, né, de conseguir fazer. Achei que ia pegar um post-it, ia escrever e pronto, tá resolvido o propósito. Só que não foi bem assim, né? Demorou aí alguns dias, algumas semanas, e daí durante esse período eu reli o livro Organizações Exponenciais, que ali ele fala um pouquinho sobre propósito, sobre startups de sucesso, elas têm muito claro o seu propósito, e o autor até ele fala sobre propósito transformador e massivo, o PTM, que é a razão de existir da empresa. Então ele fala que grandes empresas que têm sucesso, startups principalmente, têm o seu propósito muito claro, muito visível e disponível para todos, né, para todos os seus colaboradores. Então dei uma olhada no livro, reli novamente. Também tem um outro vídeo que eu acho muito legal de ver, que é do Simon Sinek. Ele fala como grandes líderes inspiram a ação. Ele conta que esses grandes líderes do passado e até da atualidade, que inspiram muitas pessoas, eles todos têm o mesmo formato. Eles pensam, eles agem e eles comunicam de dentro para fora. De dentro é o seu porquê, depois eles falam como e depois eles fazem o que eles fazem. Mas a primeira comunicação é sobre porquê. Por que eles estão ali, por que eles mobilizam aquelas pessoas, por que eles fazem o que eles fazem. Então esse é um vídeo bem legal, é um TED que tem, é 18 minutos, acho que é bem legal de ver. Depois eu boto o link aqui embaixo para compartilhar com vocês. Até o Simon ele escreveu um livro, que é o Comece pelo Porquê, que ele conta um pouquinho dessa história, do Golden Circle, que é o método que ele apresenta. E aí ele fala de toda essa descoberta. Então eu li o livro depois, né, no fim, depois que eu tomei conhecimento do livro e acabei lendo. Mas nessa minha fase eu reli o livro, olhei aquele TED e comecei esse trabalho de descoberta. Então eu comecei também a listar as ações, comecei a listar as coisas que eu fazia que me deixavam feliz, as coisas que não me deixavam feliz, aquilo que eu motivava mais a fazer, o que as pessoas também viam em mim. Então foi todo um processo de descoberta. E aí o que acabou acontecendo? Eu escrevi isso num post-it depois de um tempo. Teve um tempo de maturação até eu refinar, deixar ele bem direitinho. E esse foi o primeiro passo, né? Então eu escrevi e coloquei atrás da porta do quarto. E aí esse foi o exercício, que diariamente, ou um dia sim, um dia não, eu passava e dava uma olhada para aquela frase que estava ali escrita,
para ver se aquilo ali fazia sentido, se aquilo ali para mim fazia sentido, porque eu estava saindo de manhã para trabalhar, então eu olhava aquilo ali e eu disse, isso aí tá me motivando. E aí, o que foi o segundo passo, né? Que primeiro eu descobri, né? Demorou um pouquinho, depois eu escrever, deixar ali visível. E o terceiro, assim, que eu vejo, né, é começar a falar isso, né? Então a gente muitas vezes tem bloqueio e não está acostumado a falar sobre isso. Parece que é algo mais nosso e oculto, não quer falar, não quero comentar. Mas no começo eu comecei a fazer esse exercício. Quando eu ia dar um treinamento, eu pegava e falava qual era o meu propósito. Ou então, se eu ia dar uma palestra, eu falava meu propósito. Claro que nas primeiras vezes, muito tímido, meio inseguro de falar aquilo, né? E tu falava meio, né, não tão firme na voz, mas só que de algum modo tocava algumas pessoas. E as pessoas depois vinham me procurar. Muito legal o teu propósito, me identifico com o que tu faz, como é que tu fez para descobrir teu propósito, como é que é do tema. E aquilo ali começou a me gerar um sentimento de ajuda, né, para essas pessoas, e ao mesmo tempo me fortalecia para mim ser mais segurança para falar, né? Eu tinha mais segurança para falar sobre o tema, para falar sobre o meu propósito, eu ia lá e falava e tudo mais. E aí eu comecei a aprofundar um pouquinho mais. Eu comecei a ler mais alguns livros, eu li o Ikigai, que eu já postei no outro vídeo, um pouquinho do livro. Também o livro do propósito, do Siri Prembaba, que é um livro muito bom também. Ele tem uma relação de propósito, vida, né, energia, então é um livro bem interessante também. E aí comecei a estudar mais do tema e aquilo ali me fortaleceu. E o que aconteceu? Eu não finalizei a minha planilha. Aquela minha planilha de objetivos, no final das contas, ela ficou esquecida. Eu fiquei muito forte, focado na questão do propósito, então eu tinha meu propósito. Eu comecei a definir mais horizontes, para onde que eu queria chegar, né? Não tanto as tarefas que eu iria fazer, mas sim horizontes, e isso eu fiz a partir de vídeos, né? Vídeos gravados anualmente com a minha família. Então depois eu posso até gravar um vídeo sobre isso, contando um pouquinho como é que é feito esse processo. Então eu tinha o meu porquê muito claro, eu sabia como que eu ia fazer isso, então pelos meus objetivos que eu definia anualmente, e o que eu ia fazer, ele acontecia ao longo do ano. Eu não definia detalhadamente passo a passo, e sim a partir de um horizonte que eu tinha e do meu propósito, né, a cada passo, né, ia acontecendo, a cada passo que eu dava aparecia novas alternativas, novas tarefas, novas relações, enfim, tudo, mas tudo direcionando para onde eu queria em termos de objetivo e muito relacionado com o meu propósito. Aquilo ali me ajudou a fortalecer e eu nunca mais tive planilha, né? Confesso que eu não tenho mais planilha com as ações detalhadas, mas eu sei muito claro por que eu faço as atividades, por que eu estou aqui hoje, por que eu estou gravando esse vídeo, e eu sei aonde eu quero chegar, então eu sei o horizonte. Claro que eu meço isso, eu meço anualmente, eu tenho objetivos, eu até tenho indicadores para me guiar, mas eu não tenho mais detalhadamente a ação que eu vou fazer. Eu queria muito dar aula, por exemplo. Aí eu fui lá, tentar um processo seletivo, passa no processo e ninguém te chama para dar aula. E quando vê de um lugar que tu menos espera, surge para tu dar aula, por exemplo. Isso aconteceu comigo, isso pode acontecer contigo também. Então não é ação sim, mas é muito claro o que tu vai fazer, por que tu vai fazer e aonde que tu quer chegar. E a partir disso, tu consegue alcançar os teus objetivos. Então hoje eu não tenho planilha, hoje eu tenho meu propósito, eu falo ele nas palestras, falo ele na aula, num treinamento, né? Comento, tem aqui no vídeo, tem tudo que é lugar. E a partir disso as coisas vão acontecendo. Isso fortalece como pessoa e essa energia também ajuda outras pessoas a se inspirar. E o meu propósito, né? O meu propósito é ajudar as pessoas a trabalharem mais felizes. Seja em casa, seja no trabalho, acho que a gente pode fazer com que as nossas atividades sejam feitas de uma forma mais leve e mais feliz. Então, eu compartilhando esse vídeo contigo e podendo te inspirar para que tu vá em busca do teu propósito e trabalhe mais feliz e viva mais feliz, eu estou realizando meu propósito. Quando eu dou uma aula e compartilho um conteúdo, eu estou realizando meu propósito. Quando eu estou com alguns times compartilhando ideias, soluções, técnicas novas, ajudando o time a descobrir o propósito do seu time e vendo que a partir disso eles vão trabalhar mais feliz, eu também estou realizando meu propósito. Então, o meu convite para ti é
Descubra seu propósito, né? Acho que tem alguns livros que eu já comentei, eu posso compartilhar mais técnicas, mas é um exercício que não é simples, então não adianta querer começar e ficar meio desmotivado, não vou desistir, pronto. Ele é um trabalho que ele demora um pouco de tempo, mas o retorno que tem após ele acho que é recompensador. Então, muito obrigado, né, por ter ficado até o final desse vídeo, agradeço de coração mesmo, se eu puder ajudar, né, fica aqui à disposição. Se gostou do vídeo, curte ele, compartilha, divulga para os teus amigos, para os teus colegas. Também assina o canal e clica no sininho também para acompanhar os próximos vídeos. Vou tentar manter vídeos aqui recorrentes compartilhando sobre esse tema, tá? Então, um abração, até mais e valeu!